O nosso tema de hoje, para a nossa conversa, se chama Reforma Íntima, Processo de Cura Definitiva. Nós encontramos esse conteúdo como base para estudo no capítulo 10, do item 10 ao 16. Então, para a gente fazer um começo, né, da história, vamos imaginar que nós pegamos um avião e já estamos decolados, voando. E lá no meio, na altura do campeonato, né, do voo, o comandante fala, né, para nós que nós precisamos fazer uns reparos na aeronave, mas ela vai ter que ser feita em pleno voo. E isso é como se fosse nós, porque nós viemos do plano espiritual e estamos aqui decolados. Então é nós, aqui nessa vida, tentando arrumar todo o mal que nos aflige em pleno voo. É como se a gente fosse fazer uma reforma na nossa casa e a gente não tirasse ninguém de dentro de casa. A gente fizesse aquela reforma dentro de casa com todo mundo junto. E é assim, né? Então a gente precisa aprender e ter consciência do que nós precisamos, durante esse tempo que nós estamos em pleno voo, fazer essas mudanças daquelas coisas que não são tão boas em nós, né? Então, nós não podemos parar tudo para fazer essa mudança. Como muita gente consegue fazer uma mudança, eu vou fazer uma reforma na minha casa. Todo mundo sai, tira tudo, eu reformo a casa. Não, nós estamos falando da nossa vida, né? E é um processo onde a gente está todo mundo junto, no mesmo emaranhado, tudo junto e misturado, né? Então, a reforma íntima que nós estamos falando ali, ela é um processo contínuo de autoconhecimento. Então, foi assim, né? Dessa forma, a partir do momento que nós nos identificamos os nossos defeitos e conseguimos nos reprovar com aquele defeito e alterar os nossos atos falhos, nós começamos a nossa reforma íntima. Eu vou contar para vocês uma história de um homem que tinha um jardim, que chamava Jardim Secreto. Esse homem, ele cuidava de um jardim, um belo jardim. Ele era muito dedicado, ele era esforçado e cuidava daquele jardim. Só que esse jardim era diferente, era um jardim de almas. E ele se dedicava com toda a sua vontade, com sua fé, com a sua firmeza, e a cuidar desse jardim. E aí um dia, aproximou-se desse senhor, o mentor dele, o anjo da guarda dele, e falou assim: você cuida tanto dessas vidas, dessas pessoas, desse jardim exterior, mas e o teu jardim interior? Como anda? Aí ele falou: o meu jardim anda com muitas ervas daninhas. E aí esse mentor olha para ele e fala assim: mas por que você não para e pensa de como você pode reformar esse teu jardim interior? Porque ele era uma pessoa impaciente, uma pessoa ansiosa, uma pessoa orgulhosa, egoísta. Não tinha tempo para se olhar, para cuidar dele. Mas cuidava muito bem dos outros, né? Cuidava de outras almas, mas não cuidava de si. E aí, a partir desse dia, ele começou a tomar mais cuidado. Toda vez que ele ficava impaciente, ele se observava, né? E aí ele começou a reforma íntima, que é uma jornada de autoconhecimento e transformação, como já falei desde o início. É como podar as nossas más inclinações. Então vai podando as ervas daninhas e no lugar vai colocando novas virtudes. E vai cultivando assim uma paz interior. Esta é uma arte de transformar o homem velho em um homem novo, de acordo com os ensinamentos de Jesus. A reforma íntima, então, ela vai acontecendo por passo a passo, um processo. Não é fácil de fazer, não, tá? Então, houve momentos de desânimos, de recaídas,
Mas a perseverança e a fé o mantiveram firme e forte. E a sua jornada foi evoluindo passo a passo. Então, assim, ele compreendeu que a reforma íntima é um processo contínuo. É um aprendizado para toda a vida. Não é só, eu vou fazer a reforma íntima hoje, né? Que é um processo de transformação do nosso homem velho, e pronto. Não, é um processo desde que eu nasci até depois que eu for por outra vida. Continua, né? Então, a reforma íntima é um processo que se realiza lentamente. Ela não pode ter pressa para fazer as coisas, não. Principalmente quando se fala do nosso processo no íntimo, né? Então, é um processo lento. E como é que a gente consegue isso? Né? Através da aquisição de recursos espirituais. Através da prática do amor fraterno, da prece, da meditação, da realização de boas obras. Em busca de conhecer-se a si mesmo. Aí eu pergunto para todos nós. Como está o nosso jardim secreto? Aquele que ninguém sabe. Que só nós conhecemos. Quais são as nossas ervas daninhas que nos impedem? Porque muitas vezes, vou contar uma coisa para vocês. Muitas vezes nós nem sabemos quem nós somos. Nós não nos percebemos. Nós não nos conhecemos. E às vezes a gente comete muitas atrocidades porque a gente não se conhece. Mas no momento que a gente para refletir, fazer igual Santo Agostinho, que chegava no final da noite e fazia uma reflexão de tudo aquilo que ele tinha vivido. E aí assim a gente vai se percebendo aquilo que não é legal em nós. Muitas vezes a gente é áspero com as pessoas que trabalham com a gente, ou às vezes a gente é áspero com os familiares, às vezes a gente é impaciente com os nossos filhos, com os nossos netos, muitas vezes a gente é impaciente com os nossos irmãos, com os nossos idosos, não temos paciência de ouvi-lo. Então, cada vez que a gente for fazer uma atividade, que a gente sair do prumo, a gente deve pensar, errei de novo. Mas se errou, se percebeu, dá tempo de corrigir. Todo momento é tempo de corrigir. Então, o conhece a ti mesmo, o homem vai aprendendo a reformar-se intimamente. E não pense em vocês que é um processo fácil, não. Porque a melhor maneira de se espiritualizar é enriquecer a mente. Né? De que forma? Através de leituras, através de preces, vindo aqui escutar palestras, né? Uma boa conversa, uma conversa saudável com os amigos. Então, isso tudo vai enriquecendo a mente. Quando a gente quando vem mensagem de mentor escrito assim, precisa leituras edificantes ou leituras evangélicas. O que quer dizer isso? Que eu preciso fazer mais leituras para ajudar no meu autoconhecimento, porque só assim eu vou me conhecer. Dulcificar o nosso coração, no momento que a gente fica muito com raiva, porque os sentimentos, eles existem, só que a gente precisa aprender a dominá-los. E se a gente não é capaz de dominá-los, a gente acaba adoecendo. E muitas das nossas doenças são sintomas dos sentimentos que às vezes a gente conseguiu durante uma vida e não consegue se desapegar deles. Como o rancor, a mágoa, a inveja, o ciúme, né, excessivo. Fazer do Evangelho o nosso norte. O Evangelho de Jesus, né, ele é maravilhoso. Basta estudá-lo, vivê-lo e testemunhá-lo em todas as ocasiões da nossa vida. Claro que a gente não precisa ser fanático, não é isso que eu estou falando. Mas vivenciá-lo da melhor forma. Vamos supor, o meu irmão brigou comigo, né? Ou uma pessoa me xingou no trânsito. O que eu devo fazer? Xingar de novo? Não, eu vou dizer, deve estar nervoso por alguma coisa. Ou em casa, né? Se você encontra a esposa nervosa em casa, por que será que ela está nervosa? Eu devo primeiro pensar nesse sentido. Por que ela está nervosa? Qual que é o problema? Está com TPM? Está com algum problema? Está sobrecarregada com as atividades? Então, se a gente faz essa reflexão, a gente começa a mudar. Né? E todo esse empenho, ele produz mudanças na nossa estrutura perispiritual. Olha que bacana. E aos poucos, né, a gente vai aprendendo, a gente vai mudando.
Então, todo esse processo ele consiste num aprimoramento dos nossos atributos do Espírito. E com tudo isso, a gente vai aprendendo, como dizia Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Precisa mandamento melhor? Não, né, gente? Mas, fácil não é, né? Deixa eu achar aqui. E quando a gente adoece, por exemplo, eu estou com crise de ansiedade, ou estou com depressão, são todos processos dos nossos sintomas, dos nossos sentimentos. Então, quando a pessoa está adoecida, raramente as pessoas orientam que ela venha procurar, né, uma instituição religiosa da sua preferência. Isso é a última coisa que o ser humano procura. Por quê? Porque ainda nós não temos conhecimento de todas as coisas, né? Mas aos poucos, ao fazê-lo, ao a gente procurar essa casa da nossa preferência, né, que pode ser qualquer lugar, né, casa espírita, outra casa religiosa, a gente vai aos poucos curando-se. Só que claro que não é de um momento para o outro. E muitas vezes a gente pensa assim, nossa, não está acontecendo nada, né? Porque ele é gradativo e pode às vezes se permanecer imperceptível a nós durante um longo tempo. Logo, a reforma íntima, né, a transformação que a gente fala das nossas atitudes, elas vai promovendo uma cura das nossas doenças, aos pouquinhos, e que acometem o ser humano, através do aprimoramento espiritual. Então, aos poucos, nós vamos nos modificando. E, de repente, a gente percebe que aquelas arestas negativas que eu consegui podar do meu ser, começam a me trazer benefícios. Né? E você começa a perceber que houve mudança, mas não é assim de uma hora para outra. Então a gente tem que ser persistente no caminho, perseverar, ter fé e ser firme no processo, porque nem sempre é fácil uma mudança, como por exemplo, uma mudança de um vício, né? De um álcool ou de qualquer outra coisa que você tenha vício, de chocolate ou de comer muito. Então você lutar para combater esse vício não é fácil. Nunca foi fácil, mas você pode ser forte o suficiente para conseguir. Começa aos pouquinhos, vai combatendo cada vez mais e vai se agarrando na oração, na prece e você vai conseguindo se recuperar. Porque tudo só depende da nossa boa vontade. Né? Então, se a gente conseguiu entrar nessa confusão, a gente pode sair. Nós somos capazes de sair também. Claro que às vezes nós vamos precisar de ajuda médica. Nem sempre só espiritual vai resolver. Então, muitas vezes a gente precisa de uma medicação e juntamente com os passes, com a orientação espiritual, você consegue se libertar. Porque se você consegue se libertar, você se liberta a tua geração futura. Né? Você liberta dos vícios. Então, a gente tem que pensar nisso. O que eu quero para frente, para os meus filhos, para os meus netos, para a minha geração futura? Se eu me liberto dos vícios hoje, eu estou libertando uma geração para frente. Então, olha que maravilha. Então, a pessoa vai eliminando assim devagarinho, vai praticando bem, né? Vai se melhorando e o seu estado de saúde também melhora. Quando o ser se dedica a fazer a sua reforma, tudo à sua volta vem para prejudicar mesmo, né? Porque parece que a gente é tentado, né? Mas vai renovando devagarinho suas atitudes no propósito de se modificar interiormente, caindo, levantando, né? Vai promovendo assim o estado de saúde do corpo, da mente e da alma. Então, eu vou dizer para vocês, começa a reforma íntima, já vou conseguir? Não, a gente tem muitas caídas. Então começa, levanta, dá 10 passos para frente e dá 11 para trás, dá 10 passos para frente, 8 para trás e vai indo, passo a passo. O processo é assim, é lento. Constitui um trabalho de relevante de educação espiritual, né? Completando pelo firme propósito do ser humano eliminar de sua estrutura espiritual tudo aquilo que faz mal. Então, os pensamentos de ódio, de inveja, de vingança, de ciúme, de raiva, a maledicência, as paixões inferiores, os vícios como do jogo, do cigarro, do álcool, das drogas, dos desvios sexuais, etc, etc, etc. Porque todas as imperfeições trazem sofrimento, gente.
Todas. Se eu estou falando, vocês devem estar compreendendo isso. Todas as nossas imperfeições, se a gente não tratar elas, elas nos prejudicam, elas nos trazem sofrimento. Basta observarmos as nossas imperfeições. O problema é que não nos conhecemos, porque se a gente se conhece, a gente consegue prestar atenção, né, e vai trabalhando nessas más inclinações. E aí a gente vai eliminando devagarinho todo o sofrimento. Então a reforma íntima, ela dá trabalho. Dá muito trabalho. Imagine reformar, então, como eu falei, uma casa, né, com todo mundo junto. Pensa a bagunça. Assim mesmo é conosco, a nossa reforma interior. Então nós não podemos esquecer que nós temos o poder de sermos melhor onde Jesus nos colocar. Em casa, na rua, no trabalho, em qualquer lugar. Nós podemos ser diferentes. Hoje eu sou uma pessoa rude, mas eu não preciso ser sempre. Amanhã eu vou ser amável, vou ser doce, vou ser acolhedor, né? Porque o que a gente espera da geração futura? Uma geração melhor, né? Então o foco da reforma íntima são 3. Eliminar o orgulho, o egoísmo e o nosso interesse pessoal, principalmente o interesse pessoal, que faz tanta diferença. Então ela vai descortinar o nosso eu e vai deixar com que nós possamos plantar dentro de nós uma sementinha do amor, da paz e da luz. Então, que brilhe a vossa luz. Que assim seja.